Boa tarde, então, a todos os nossos irmãos que nos dão a alegria de estarmos aqui juntos. Nós voltamos a prosseguir com o tema exposto, sempre e só pela verdade. Este é o tema geral dos nossos estudos aqui. O primeiro tema foi as evidências sobre a existência de Deus. Temos quantidade de evidências, de provas que mostram a evidência, a existência concreta de um Criador. O segundo tema, tratámos sobre o tempo, que horas são no relógio de Deus. Embora nós aqui sejamos ordenados e guiados pelas horas desta terra, no entanto, nós sabemos que no relógio de Deus marcará muito seguramente outra hora. E o tema passado, do sábado anterior, falámos acerca da revelação do futuro. Estudámos aí acerca da existência de provas concretas de como seria a história da Terra, e também não temos fonte de dúvida sobre que a profecia nos indicou qual era o nosso lugar nesta história. E hoje então iremos falar sobre gratidão. Hoje vamos falar sobre a gratidão e o contrário da gratidão, que é ingratidão. E da verdade, este é o tema intitulado Tudo Fiz por Ti. Ou seja, alguém fez tudo o que havia para fazer por nós. Já Deus faz a pergunta através do profeta Isaías. Ele pergunta: que mais se podia ter feito pelo meu povo que não tenha sido realizado? Deus mesmo fez a pergunta, ou seja, não se podia fazer mais pelo seu povo. Isaías capítulo 5 e verso 4: que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Deus, tudo quanto havia para fazer, Ele fez. E da verdade nós temos que pensar, se Ele fez tudo o que podia ter feito por nós, o que é que nós devemos fazer? E é exatamente sobre isto que nós hoje vamos falar mais em concreto. Há muita gente que fazem bonecos, fazem imagens, fazem construções na areia, e de verdade, supostamente isto sendo feito sobre uma suposta imagem ou personagem de Jesus, nós temos que fazer a pergunta: de facto, se sente gratidão por Ele? Ou se sente desconhecimento por Ele? Embora se fale de Jesus, até que ponto é que o ser humano hoje está consciente daquilo que todo o céu fez por Ele, fez por si, fez por mim? É isso que nós temos que bem meditar, porque quando falamos sobre Jesus, quando falamos sobre um Salvador, nós devemos aliar isso a que, na verdade, o céu fez tudo o que havia para fazer por nós. E quando nós estudamos, quando nós analisamos acerca de Jesus, temos que chegar à compreensão que, de verdade, tudo quanto Jesus podia ter feito por nós, Ele já fez. Ele fez tudo, e de uma forma tão perfeita, sem nenhuma sombra de dúvida. O melhor conhecimento que nós temos que fazer é que Jesus, Ele morreu por nós. Ele morreu, mas até que ponto é que nós entendemos isso num aspecto pessoal, num aspecto individual? Há muita gente que, quando Jesus entrou em Jerusalém, gritavam por Ele. O que é que diziam? Bendito que venha o nome de Jesus. Eles assinavam com as suas palmas. Eles diziam: bendito que venha o nome do Senhor. Mas isto foi em que dia da semana? Isto foi quarta, quinta-feira. E sexta-feira, o que é que essa mesma multidão agora estava a pedir para Jesus? Agora estava a pedir para Jesus, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E de verdade, nós temos que bem perceber que há uma coisa que é importante. O que é que Jesus sofreu? O que é que Ele padeceu por nós? A ciência médica chega a esta conclusão. Agrupa em 5 categorias as feridas que causaram a morte a Jesus. Irmãos, e essas 5 categorias, nós devemos falar delas, devemos entender sobre elas, porque elas têm a ver com o que é que alguém sofreu no meu lugar.
Porque o condenado, ele sofreu. Não é apenas uma teoria, não é apenas um conhecimento vago, mas Jesus sofreu golpes tremendos ao ser chicoteado. Esta foi uma das categorias, mas há mais quatro. A segunda categoria foram feridas feitas por desgarramento, ou seja, aquele próprio chicote, que além de bater, ele também flagelava, ele fazia com que a carne fosse arrancada, fosse dilacerada. E o que é que se passava com a terceira? Era feridas por penetração. Já vamos falar mais em pormenor sobre isso. Como é que era penetrado dentro da própria carne, dentro do próprio corpo de Jesus, para ocasionar essas feridas. Feridas também por perfuração. Já vamos falar mais em pormenor sobre isso. E temos as feridas também por incisão. São as 5 categorias que a ciência médica fala, relata, menciona sobre aquilo que causou a morte de Jesus no aspecto físico. O mundo preferiu a quem em lugar de Jesus? O mundo escolheu um bandido, um fora da lei, um assassino, um ladrão, em lugar de Jesus. O próprio Pilatos, ele disse: eu não acho nenhum crime neste homem, não vejo nele crime algum, e porque vocês querem que esse homem seja morto. Então, na vida se fazem muitas escolhas, e naquele tempo os homens tiveram também que escolher. Infelizmente escolheram mais o errado do que escolheram o certo. Escolheram o mal em lugar do bom, e escolheram o mal em lugar do bem. E infelizmente hoje, quando não se aceita a Jesus, se está exatamente também a escolher o mal e a escolher o inimigo de todo o bem. Vamos ver as feridas pelos golpes, conforme fala em Mateus capítulo 26 e verso 67. Lhe cuspiram no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Meus irmãos, não era fácil, não foi fácil para Jesus, como homem, sofrer os vexames, as afrontas que ele passou em lugar de cada ser humano. Ele que era inocente, que tinha feito tanto pela humanidade, tanto pelos seres humanos daquela altura, a forma como foi tratada foi como qualquer coisa que mexia tentava mexer com os seus sentimentos, no sentido de fazer Jesus entrar em descontrole. Os chicotes, não somente eles massacravam, mas também eles feriam com as suas pontas metálicas, eles desgarravam a carne. Era isso que dizia, já estava escrito em Salmos 129, verso 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Nós conhecemos o que é o arado, não é? O que é que faz o arado? Ele rompe a terra. E isso era exatamente o que os chicotes com as pontas metálicas dos castigadores, eles fizeram no corpo de Jesus. Por penetração, Mateus 27, verso 29 e 30. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram a cana e batiam com ela na cabeça. Irmãos, nós já com certeza devemos ter visto uma planta que se chama a coroa de Cristo. Ela tem uns espinhos bem grandes, tem uns espinhos cerca de 1 centímetro. E os soldados, eles moldaram aquela coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Mas não era posta na cabeça com delicadeza, era posta na cabeça com agressividade. E como se isso fosse pouco, com a cana que colocaram na mão de Jesus, quando atiravam, onde batiam com a cana? Batiam com a cana na cabeça de Jesus. E aqueles espinhos o que ocasionavam? Irmãos, ocasionavam uma dor tremenda, porque não era um espinho. Certamente eram dezenas de espinhos que se cravavam na sua carne, na sua cabeça. Aquela coroa iria ser colocada sobre a tua cabeça. Mas, irmãos, cada um de nós deve entender que aquela coroa devia ser colocada na minha, na sua cabeça. Mas o que é que Jesus fez?
Jesus permitiu que aquela coroa não fosse colocada na minha cabeça, na sua cabeça, mas Ele permitiu colocar a sua cabeça sobre essa mesma coroa. Aquilo que estava reservado para nós, Ele sofreu. As mãos que tinham feito o bem, que tinham curado, que tinham abençoado, que tinham ressuscitado, que tinham amparado, que tinham fortalecido, que tinham ajudado, que tinham trabalhado, agora aquelas mãos estavam presas. Não é porque Jesus não pudesse soltar-se. Quando os soldados trazidos por Judas prenderam Jesus e Pedro cortou a orelha de Malco, que era o servo do sacerdote, sucedeu que Jesus tirou as mãos, libertou as mãos da corda e, pegando na orelha, colocou a orelha do servo Malco no seu lugar e ele imediatamente sarou. Não é que Jesus não pudesse, mas tudo isto fazia parte de um plano e de um propósito. A Bíblia diz lá que em Isaías capítulo 53, verso 4 e 6, fala sobre o Messias. Verdadeiramente Ele, o Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de quem? A iniquidade de nós, a minha iniquidade, foi colocada sobre Jesus. E, meus irmãos, quando nós meditamos nestes versículos do profeta Isaías, o profeta messiânico, ele fala sobre aquilo que iria suceder a Jesus sem ponta de dúvida. E tudo aquilo que sucedeu no aspecto profético tinha a ver connosco no aspecto salvador. Para quê? Para que nós não ficássemos condenados na nossa sorte sem esperança, porque esse era o propósito malvado do inimigo, que o homem, ao ser colocado aqui, o homem não tivesse esperança. Mas Deus permitiu que a solução fosse encontrada, fosse colocada uma hipótese de salvação para o homem, colocando em Jesus, o Filho de Deus, essa mesma penalização desse mesmo pecado que nós cometemos. Não porque ele tivesse pecado. O apóstolo Pedro diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, nele não houve pecado. E ele mesmo fez a pergunta: quem dentre vós me convence do pecado? Jesus, tudo aquilo que sofreu, ele sofreu com um objetivo. A cruz que ele levou não lhe pertencia. Se houve um homem que disse que ele levou a minha cruz, esse homem foi exatamente quem? Esse homem foi Barrabás. Porque a cruz estava destinada para Barrabás, estava destinada para o outro, não para Jesus. Mas Jesus levou aquela cruz e levou todo o peso da penalização do pecado sobre o ser humano. E por perfuração, as suas mãos, e meus irmãos, isto é algo que nós temos que bem sentir, porque a Bíblia fala que a única recordação que na vida eterna se encontrará pela eternidade como recordação do pecado são exatamente as marcas que foram feitas nas mãos e nos pés de Jesus. Conforme diz o Salmo 22, verso 16, trespassaram-me as mãos e os pés. Irmãos, isto é qualquer coisa tremenda, porque quando o corpo ficou suspenso, ele ficou suspenso e preso pelos cravos, presos nas mãos, e pelos cravos presos nos pés. Ou seja, o corpo de um adulto ficando suspenso e preso e agarrado à cruz por meio disto, e quando ao entrar pela inércia caiu a cruz na cova, isto foi uma dor tremenda que feriu o corpo de Jesus. Mas Jesus suportou isso de forma totalmente paciente, completamente redentora, de maneira que não fosse a sua amargura, a sua queixa, que pudesse levar o inimigo a sentir prazer
por tudo aquilo que iria sentir. Jesus se submeteu mansamente àquela injustiça, e notemos que de todos os casos de justiça que foram levados perante algum governador ou perante algum juiz, este foi claramente aquele que todo o universo clamou e clama como de todos o mais injusto. Aquilo que foi colocado sobre Jesus, os seus castigadores não se apercebiam do que estava a passar-se. Por isso Jesus, ele orou ao Pai uma prece especial. Qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E meus irmãos, quando alguém faz algo contra Jesus, quando alguém faz algo contra a divindade, quando alguém fala algo contra Deus, de facto não sabe o que está a fazer, não sabe o que está a dizer. Mesmo perante aquela injustiça, ingratidão, dor e sofrimento, Jesus teve um pensamento perdoador. Ele disse: perdoa-lhes. E meus irmãos, o povo que estava a pedir a crucificação de Jesus sabiam o que estavam a fazer, sabiam o que estavam a pedir, quando disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Sabiam o que estavam a pedir. Irmãos, até hoje são passados 2000 anos e o povo de Israel continua a sofrer por causa desta petição. Mas Jesus, claramente, ele pediu ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando iam no caminho, Jesus falou para as mulheres que estavam a chorar sobre ele, e ele alentou-as e despertou-as a elas, e dizendo: mulheres de Jerusalém, não chorai por mim, não choreis por mim, chorai antes por vós. Porque o que é que iria suceder com aquela nação? O que é que iria suceder com aquele povo? O que é que iria suceder com aquele templo? O que é que iria suceder com as mulheres, com os jovens, com os velhos, com o povo de Israel? Quase seriam completamente dizimados. Sabiam o que estavam a fazer? De facto, não sabiam o que estavam a fazer. Quando alguém desperdiça a oportunidade que tem, não sabe o que está a fazer. Aquele ladrão, o chamado bom ladrão na cruz, ele deu-se conta de que era a sua última oportunidade e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E por incisão, meus irmãos, Cristo estava com todo o sofrimento, e ele, ao expirar na cruz, um soldado veio e fez o seguinte, como já estava descrito, como está descrito no Evangelho de João, capítulo 19, verso 34. Quando um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Meus irmãos, essa lança foi exatamente ao sítio do coração. Por isso, literalmente, saiu sangue e água, ou seja, o plasma do sangue, pois que a morte já havia ocorrido em Jesus. Aquilo que fez Jesus padecer não foi a dor física, embora as dores físicas fossem enormes. Mas o que é que fez Jesus padecer tão rapidamente na cruz? Foi o peso do pecado da humanidade. E em especial o peso de cada um que ao longo da sua vida e ao longo das eras se iria arrepender e iria aceitar a Jesus como seu Salvador, como seu amigo pessoal. E essa foi uma dor tremenda. O soldado, para ele, aquilo era simplesmente como matar mais um condenado. Isso era feito por um soldado com uma lança, a fim de retirar algum resto de vida que ainda pudesse ocorrer. Os outros dois companheiros de martírio de Jesus, os chamados ladrões que estavam à esquerda ou à direita, a cada um deles foi quebrada as pernas, ou seja, para fazer com que a vida se extinguisse mais rápido. Mas como estava escrito, nenhum osso de Jesus seria quebrado. Por isso o soldado veio e viu que ele estava morto, e mesmo assim ainda lhe furou na zona do coração para confirmar de que a morte já se havia processado. Quando nós nos damos conta de tudo isto, irmãos, nós temos que pensar: tudo isto não foi feito pelos outros, tudo isto foi feito por mim. Podemos imaginar o corpo de Cristo a sangrar. Irmãos, a ferida mais em baixo estava nos pés,
o que é que terá sucedido com, se não todo, pelo menos quase todo o sangue de Jesus? O que é que terá passado com ele? O sangue de Jesus, ele pingou, caiu, foi vertido para esta terra, para mostrar que a cada um pode ser participante dessa redenção tão perfeita. E façamos a pergunta: porquê foi tudo isto feito? Porquê tudo isto foi realizado? E, meus irmãos, temos que chegar individualmente a essa conclusão. Tudo isto foi feito por mim. Tudo isto foi feito por mim, pela minha pessoa, por aquilo que eu tenho feito de pecados ao longo da minha vida. Irmãos, e como é que nós nos devemos sentir? Como é que nós nos devemos imaginar perante toda esta situação? Será que vamos ficar insensíveis, como aquele soldado, que para ele era mais um homem, mais um corpo, a quem ele furava? Os mais chegados não puderam aguentar aquela cena. Está escrito que a mãe de Jesus teve que ser retirada dali. Está escrito que os anjos tiveram que velar a sua face. E está escrito também que o Pai teve que esconder o seu rosto. E também está escrito que a própria natureza se manifestou. O que fez a natureza? O sol não quis dar mais a sua luz. Se os homens tinham escolhido as trevas, então a luz não devia mais inundar esta terra. O próprio sol se apagou e trevas vieram ainda quando estava de dia. O sol, a luz, não queria mais brilhar sobre um ato tão baixo, tão mau, tão degradante, tão penalizador de um ser que é completamente e perfeitamente santo, dando a sua vida por nós. De longe, irmãos, nós podemos ver tudo isto, mas o longe não deve tirar o significado daquilo que foi feito individualmente por nós. Devemos sentir isto e não permitir que isto possa desvanecer-se da vida, porque há muitas imagens, há muitas coisas hoje que nos absorvem, que tomam conta do nosso campo visual, mas não devemos perder de vista aquilo que o céu fez por nós. O que é que o céu fez? O que é que o céu deu? O melhor que havia para dar, o melhor que havia para oferecer, tudo o que havia para fazer. Por isso, como Jesus disse que ao povo judeu lhe foi feita a pergunta: e quando enviando os profetas, enviando os seus servos, eles agora viram que o dono tinha enviado o seu filho, então eles disseram: matemo-lo e assim nos apoderamos depois de tudo. Assim foi realizado. Mas, meus irmãos, para nós hoje estão à distância, mas só há uma de duas hipóteses que nós podemos também escolher. Escolhemos a Jesus ou não escolhemos a Jesus. Se escolhemos a Jesus, então haverá recompensa por isso. Mas se rejeitarmos a Jesus, também haverá recompensa. Ou seja, não poderemos ter a recompensa da eternidade. Mas, caídos aos pés da cruz, na verdade nós podemos sentir que tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi desenvolvido em prol do ser humano, irmãos, não deve perder-se. Não se pode perder, porque hoje ou aproveitamos a oportunidade, ou a oportunidade é completamente desperdiçada. Hoje temos que aproveitar, porque a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações. E temos que aproveitar enquanto a porta da graça se encontra aberta. Neste mundo onde tudo corre tão depressa, o mundo também está a caminhar bem rápido. E quanto tempo mais esta terra ainda vai viver? Quanto tempo mais nós vamos ter de graça para podermos aceitar a Jesus? No versículo que nós lemos, João capítulo 14, vamos ler outra vez. Aí nos é dito que há uma característica extremamente importante e séria para cada um de nós. Tem a ver com a gratidão, tem a ver com o amar de verdade a Deus e amar de verdade a Jesus. Jesus disse, João capítulo 14 e verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama
será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e versos 9, diz também: mas como está escrito, 1 Coríntios 2, e verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Os irmãos, da nossa parte tem que haver um amor sincero para com Jesus, um amor sincero para com Deus, para com a divindade, para com o Espírito Santo de Deus. Porque tudo o que havia para fazer em prol da nossa salvação já foi feito. Agora, cabe-nos a nós aceitar, cabe-nos a nós escolher, cabe-nos a nós podermos permitir não somente escrever isto na areia, porque a areia está muito bonito, mas depois com o tempo, depois com o vento, depois com a água, este obrigado a Jesus, o que vai passar vai desaparecer. Mas temos que permitir que isto fique gravado em nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu fizeste essa entrega pessoal por mim. E ao fazer essa entrega pessoal por mim, ao compreender esse grande sacrifício, eu estou a entender o que foi feito neste grande plano da salvação. Meus irmãos, este plano da salvação foi um plano feito na eternidade para beneficiar a humanidade pecadora. É óbvio que não vai beneficiar a todos, não porque não possa abranger a todos, mas porque nem todos vão agradecer, nem todos vão ser gratos para com Deus. A Bíblia fala acerca da ingratidão, e a ingratidão para com Deus é aquilo que é mais triste. Desde a guia dos magos, o próprio nascimento de Jesus, a traição de Jesus e a crucificação de Jesus fez parte do plano que desde a eternidade Deus viu que seria o plano perfeito para que o ser humano entendesse nesta linguagem e pudesse arrepender-se com este plano que foi tão sabiamente levado a cabo. Irmãos, primeiro foi realizado em animais. Durante cerca de 4.000 anos, os seres humanos matavam animais para perdoar os seus pecados, para que Deus perdoasse os seus pecados. Mas quando Jesus veio, João Batista, como ele apresentou Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, todo aquele ritualismo, todos aqueles ritos que eram feitos, que foram realizados durante milhares de anos, que envolveu a vida de milhões de animais que não tinham qualquer culpa, mas que o pecado dos seres humanos, por meio deles, era perdoado temporariamente. Tudo isto apontava para quê? Para o Cordeiro de Deus, que ao morrer iria retirar o pecado do mundo. Agora, como nós lemos, a demonstração do nosso amor para com Deus é tido em conta quando nós lhe obedecemos. Jesus fez uma asseveração. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Diz em João capítulo... Onde está? João capítulo 14 e verso 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Porque a obediência para com Deus tem a ver com o quê? Tem a ver com o amor da nossa parte. Porque é o amor que faz com que se obedeça. Porque Jesus, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele disse: estas coisas estão guardadas para aqueles que amam a Deus. E Jesus fez também a mesma afirmação. Ele disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E ele faz aqui a pergunta. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando nós entendemos sobre este plano tão perfeitamente levado a cabo e compreendendo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Isso é importante para nós vermos que a profecia predita, ela foi cumprida. A profecia estava indicada como a realizar-se. E de verdade, a profecia, ela se cumpriu. Tudo isto aqui, nesta simples gravura, nós temos aqui cerca de 6.000 anos de história. Temos aqui, numa simples gravura, temos aqui a entrada do pecado no mundo, o Redentor e até a vinda gloriosa de Jesus, que muito em breve irá ocorrer. E tudo isto é a profecia passada, a profecia no presente, e pouco falta para o cumprimento total das profecias. Todos os sacrifícios das vítimas, eles não tinham mais razão a partir do momento em que Jesus morreu. Por isso que se passou com a cortina do tabernáculo no santuário. Ela foi rasgada de alto a baixo, ou seja, não tinha mais razão. Todos os ritos, toda a oferta de animais puros que eram oferecidos ali naquele santuário, naquele lugar, não tinha mais razão, porque o verdadeiro Cordeiro que tinha morrido, que tinha sido entregue voluntariamente por nós, todo aquele rito apontava para quê? Daí João, quando viu a Jesus, o que é que ele disse? Como apresentou à humanidade, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os animais agora não têm mais razão de serem oferecidos, porque todos eles apontavam para esta vítima perfeita e imaculada que se ofereceu. Daí que tudo isto tinha a ver com esta grande e maravilhosa oferta que era feita, em que, sem derramamento de sangue, não poderia haver remissão do pecado. Por essa razão é que Jesus tinha que morrer. Porque se o pecador morrer, ele morrer por si próprio, ele não tem hipótese de vida, não tem hipótese de regeneração. Apenas um puro no seu lugar pode dar a sua vítima, pode dar a sua vida por ele. É coisa que hoje muita gente não entende. Porque é que era necessário que Jesus morresse? Porque o homem por si só não pode fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que nós podemos fazer unicamente é pelo Espírito de Deus, e é com a ajuda de Jesus que o homem pode fazer alguma coisa. Porque é que Jesus não desceu da cruz? Será que ele não podia ter evitado de ir ali e morrer? Seguramente que sim. Mas, e como teria ficado este plano de salvação vossa e minha? Quem poderia ficar limpo? Quem poderia ficar salvo? Quem poderia ficar sem culpa, sem mancha? Por isso Jesus ele teve que fazer a sua oferta. Ele teve que entregar-se, porque nos amou de tal maneira. E o seu amor manifestado por nós foi escrito não com tinta desta terra, não com a cor vermelha ou com a cor preta, feita por mão humana ou feita do combustível desta terra. A demonstração de amor de Deus para com a humanidade foi escrito com sangue. E foi escrito com sangue na cruz do Calvário, que era um lugar de maior ignomínia, para que o homem pudesse ser salvo, para que o homem pudesse ser regenerado e trazido à ligação com Deus. Barrabás foi o único homem que entendeu em pessoa o que é que significa dizer: Jesus morreu no meu lugar. Ele sentiu na pele, ele viveu na pele, não sabemos se ele compreendeu na pele, mas ele foi aquele que podia dizer: Jesus morreu no meu lugar. Agora, nós podemos aceitar essa entrega, nós podemos aceitar esse lugar feito no meu lugar, colocado no meu lugar. Quando nós entendemos isso, então Cristo torna-se o meu Salvador pessoal. Morreu no nosso lugar. Ele assumiu a nossa carga, assumiu a nossa culpa, e Ele se entregou para que nós não fiquemos perdidos nesta humanidade, não fiquemos sem a razão, não fiquemos sem vida aqui. Foram os nossos pecados que levaram Jesus e o mataram. Mas, irmãos, nós temos que entender bem o que é que significa João 3,16. Diz que: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo, não diz todos, diz todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, cada um assume, aceita Jesus a morrer nesse lugar. É o cumprimento de João 3,16, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós assim entendemos, de verdade, entendemos que foi a única forma possível de linguagem humana para que o homem pudesse entender e perceber essa salvação gratuita que estava à sua disposição. Nós tivemos a coragem de cravar a Jesus na cruz. Irmãos, quando os judeus estavam a dizer crucifica, eles estavam a rejeitar a relação como povo com Deus. E hoje, quando qualquer um dos seres humanos não aceita, não entroniza no seu coração que de verdade Cristo morreu em seu lugar, irmãos, isso é como se nós estivéssemos a crucificar a Jesus na cruz do Calvário outra vez. É o que diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 4. Quem são esses? É o que se ouve muitas vezes dizer. Quem são estes que estão aí abaixo? E muitas vezes se ouve dizer, esses são os miseráveis judeus que mataram a Jesus. Não é isso que se costuma ouvir dizer? Que foram os judeus que o crucificaram? Mas quem crucificou Jesus foram os pecados, os nossos pecados, os meus pecados. E meus irmãos, eu assumo isso, eu reconheço isso, eu aceito isso. Aceito que Jesus morreu em meu lugar, porque a cruz, na melhor das hipóteses, poderia levar duas pessoas, uma na frente e uma no verso ou nas costas da cruz. Mas sempre utilizavam colocar um condenado na mesma cruz. Ou seja, quando eu aceito, daí o apóstolo Paulo ter dito, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Mas o que é que ele assumiu? O que é que ele reconheceu? Ele disse, mas dos quais ele e eu sou a principal. Irmãos, quando nós assumimos que de verdade Jesus morreu por mim, Jesus morreu por causa da minha miséria de pecado, então Jesus torna-se o meu Salvador pessoal. E então eu entendo perfeitamente João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passou muito tempo até que percebi quem de verdade matou Jesus. A única forma que ele tinha de me salvar foi morrer no meu lugar. Eu não matei com as mãos a Jesus, mas permiti que ele morresse no meu lugar e que ele se tornasse o meu Salvador. Mas também aceito que ele ressuscitou. Também aceito que ele, como filho de Deus, ele morreu, mas voltou a tomar a vida que lhe pertence. E Jesus tinha dito, quando ele fosse levantado, o que iria suceder foi que todos seriam atraídos a ele. João capítulo 12 e verso 32. Quando for mandado à terra, todos atrairei a mim. A pergunta que alguém um dia poderá fazer é esta. Quando alguém disser que você não vale nada, quando alguém disser que quando você se vê no espelho e sente que não serve para nada, você deve então olhar para o sacrifício do Calvário. E o sacrifício do Calvário aponta uma coisa extremamente importante. Se eu não tivesse nenhum valor, Jesus não teria morrido. Cada ser humano tem um valor importantíssimo perante Deus. Qual o valor que temos? Qual o valor que eu tenho? Qual o valor que você tem? O valor da vida de Cristo oferecida em meu lugar. E que é isso nas nossas mãos? Se alguém disser que é isso nas suas mãos, que marcas são essas? O profeta Zacarias, ele dá a resposta. Ele diz que estas feridas são aquelas que fui ferido. E sabeis aonde? Se alguém nos disser que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá, são as feridas como fui ferido em casa
dos meus amigos. E, meus irmãos, os amigos, como é que eles podem tratar assim a um amigo? Mas Jesus, mesmo tendo nós, com o nosso pecado, feito com que Ele tivesse morto, Ele, no entanto, continua a chamar-nos de amigos e continuará alegre pela eternidade a manifestar que, de verdade, nós fomos seus amigos. Como é que eu irei agradecer então ao Senhor? Diz o Salmo, pergunta o Salmo 116, no verso 12, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Meus irmãos, esta é a pergunta que o salmista fez e que nós também devemos fazer. Como é que nós vamos agradecer por tudo quanto o Senhor fez e faz por nós? Muitas vezes pensamos que fazer de uma coisa ou fazer outra, ou mostrar a nossa generosidade para com a obra de Deus, ou o nosso contributo, seja por pessoas, seja por bens, fisicamente ou de outra forma, que nós possamos fazer para com Deus, pensamos que tudo é demais. Quanto é que, como diz aqui, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? O que é que eu irei apresentar para poder manifestar a minha gratidão para com Deus? De verdade, nós somos gratos por tudo quanto temos recebido? Quantas coisas nós temos para enumerar de tudo quanto o Senhor tem feito por nós? Será que Ele morreu em vão por mim? Será que o seu sacrifício não é bem compreendido ainda? Meus irmãos, de verdade, chega a altura de nós podermos entender acerca disto e nós vermos que tudo quanto o céu fez e faz por nós, este é o momento de nós podermos abrir o coração e agradecer por tudo quanto, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, no sacrifício de Jesus, na redenção perfeitíssima que Ele fez por nós podemos agradecer. Ele diz, Ele pede: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Por isso, quando nós entendemos bem acerca disto, tudo fiz por ti, tudo o céu fez por nós. O que é que nós podemos fazer mais? O que é que nós devemos fazer? Pensamos que já fizemos tudo? Oxalá o Senhor nos possa dar essa capacidade para que nós possamos sentir a verdadeira gratidão e não manifestarmos qualquer ponta de ingratidão naquilo que o Senhor tem manifestado por nós. Então, que Deus nos abençoe nesse aspecto. É o meu desejo, no nome de Jesus. Amém.